Muito bem, irmãos, é muito bom nós louvarmos o nome do Senhor, é muito bom nós falarmos com Ele em oração, colocar diante dele os nossos pedidos e pedir que Ele também fale ao nosso coração. Todo encontro com Deus, todo culto, nós falamos ao Senhor e o Senhor fala conosco também. Fala através dos louvores, através do testemunho dos irmãos, fala através de um abraço, fala através também da pregação da palavra do Senhor. E hoje, depois desse momento que nós louvamos ao Senhor, que nós oramos, eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em João capítulo 21, lá no finalzinho, Mateus, Marcos, Lucas e João, no finalzinho de João. Se você achar Atos, você volta um pouquinho, que você vai chegar no capítulo 21 de João, no verso 15, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou terceira vez a Pedro, dizendo: Simão, filho de João. Simão é o próprio Pedro, né? Simão Pedro. Simão, filho de João, pela terceira vez: Amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu Pedro: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Esse é um texto lindíssimo que toca no nosso coração de uma forma muito profunda, de uma forma muito intensa, porque tocou também no coração de Pedro. E a minha oração é que aquele toque que Pedro sentiu, que nós possamos sentir também nessa noite, um toque de quem ama, um toque que só Jesus pode dar em nós. Qual era o contexto aqui, rapidamente? O que estava acontecendo aqui? Jesus havia sido crucificado, Jesus ressurgiu, e os discípulos, então, ainda que sem entender um pouco o que estava acontecendo, isso vai ser revelado de fato lá em Atos 2, mas eles não tinham a visão e o conhecimento que nós temos hoje. Mas Jesus havia sido crucificado e tinha subido aos céus, e assim, Jesus tinha ido embora na cabeça deles. E aí Pedro e mais 6 discípulos estavam ali reunidos, eram amigos, e Pedro fala: eu vou pescar. Né? Vou pescar, talvez pode ter uma conotação de, bom, acabou, Jesus foi embora e agora eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E os seus amigos vão dizer com ele: nós vamos também. Né? E eles foram pescar, e o texto diz que eles não pescaram nada. Mais uma vez, não pescaram nada aquela noite. E Jesus se apresenta ali para eles na praia, só que eles não reconhecem. Jesus então manda que eles voltem ao mar e lancem a rede novamente, e eles fazem isso e eles pegam 153 grandes peixes. E aí quando eles chegam ali na areia, já tinha lá pão e tinha peixe também na brasa, na areia. Então João reconhece que aquele ali era o Messias, e fala com Pedro baixinho: é o Senhor, é o Mestre. E aí Pedro provavelmente estava lá de sunga, né, sem roupa, mergulha dentro d'água. Mas então Jesus os chama ali para fora para que eles pudessem comer ali. E aí então, nesse momento, no meio ali dos seus discípulos, Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas e tu me amas. Nós vamos ver aqui, né, que é uma pergunta para cada negação de Pedro. Um pouquinho antes, uns dias atrás, Pedro, antes de Jesus ser preso e crucificado, Pedro vai dizer para Jesus que ele seguiria Jesus, inclusive até a morte.
E aí você conhece bem o texto, o Senhor vai dizer para Pedro, não fala isso. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas não, Pedro era um homem orgulhoso, Pedro era aquele homem dinâmico, intenso, né? Era o primeiro a falar e ele disse, não, Senhor, eu até morro pelo Senhor. E Jesus falou, não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então nós vamos ver isso lá no capítulo 13. Se nós voltarmos um pouquinho lá, no capítulo 13, no verso 37, diz assim, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha vida. É uma palavra orgulhosa de Pedro, uma palavra aparentemente corajosa, mas uma palavra de orgulho. Pedro era assim, ele era espontâneo demais, dinâmico demais. Ele vai dizer para Jesus, eu não arredo o pé de perto do Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. E todos nós falamos isso para Jesus, mas isso não espanta Jesus, isso não causa nenhum tipo de maravilha em Jesus, porque Jesus olha para o nosso coração. Jesus sabia do coração de Pedro e sabia o que ele estava falando. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, em poucos momentos seguidos ali, e Pedro entendeu muito bem o que Jesus estava querendo dizer quando perguntou as 3 vezes. A primeira vez Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta também a terceira vez. Quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro então muda o seu semblante, se entristece, porque é óbvio que ele lembra o que Jesus estava querendo falar para ele com aquelas 3 perguntas, né? Ele lembra que há poucos dias ele havia negado Jesus. Então, para cada negação de Pedro, das 3 vezes, para cada uma delas, Jesus faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Você me negou lá, Pedro, mas eu quero saber se tu me amas. Era, na verdade, um teste de fidelidade que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Embora Jesus não precise disso, mas para a gente entender muito bem essa colocação de Jesus, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus estava mais uma vez provando a Pedro e levando Pedro a fazer uma reflexão muito mais profunda, porque a outra vez ele tinha falado da boca para fora, da outra vez ele falou no rompante, agora não, agora Jesus quer ouvir dele depois que ele refletir, tu me amas? Lembra o que aconteceu lá atrás? Qual é a tua resposta agora? Na primeira vez você disse que me amava e você me traiu, e agora? Qual é a tua resposta? E é claro, só há uma resposta aqui que o Senhor pode dar para nós. A resposta é óbvio, é sim ou é não. Nunca há uma outra resposta. Não adianta a gente colocar diante do Senhor tudo aquilo que a gente faz. Senhor, eu dou dízimo. Senhor, eu trabalho na igreja. Não é isso que Jesus está perguntando. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Não, Jesus não está perguntando isso. Jesus está perguntando, tu me amas? A pergunta de Jesus é muito profunda. Ele faz essa pergunta para mim, para você hoje. Ele faz essa pergunta constantemente para nós. No momento que você está passando por luta, Jesus vai te perguntar isso. E aí, meu filho, tu me amas? E aí nós vamos ter que dar uma resposta para ele. Não adiantava Pedro dizer, eu cortei a orelha, o senhor sabe que eu te amo. Eu cortei a orelha do soldado para te defender. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, isso não é sinal que você me ama, isso é sinal que você é violento. Tanto que eu fui lá e botei a orelha do soldado no lugar. Então não adianta nós colocarmos nada disso diante do Senhor, daquilo que nós somos capazes de fazer. O que Jesus está querendo ouvir de Pedro aqui é de que nada interessa mais ao Senhor
do que essa resposta de Pedro. De Pedro dizer, Senhor, eu te amo. Depois de pensar, Pedro vai dizer para o Senhor, Senhor, como eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo com as minhas limitações. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus vai dizer para ele, Pedro, a gente não pode continuar daqui se você não me der uma resposta com muita convicção. Você só vai poder apacentar o meu rebanho, você só vai poder pastorear os meus cordeirinhos se você tiver convicção disso que você está me falando. Por isso que eu te pergunto, Pedro, pela terceira vez, tu me amas? Né? E é uma etapa que Pedro não pode pular. Não dá para avançar essa fase. Ele precisa responder a Jesus. E aquela pergunta de Jesus entra como uma espada no coração de Pedro. Mas Pedro amava Jesus. A gente vai ver que Pedro amava Jesus ao longo da história do Novo Testamento. Nós vamos ver nas cartas de Pedro o quanto ele amava, o quanto ele vai falar para a igreja que os irmãos deveriam sofrer por amor a Cristo, que inclusive os irmãos, agora sim Pedro podia dizer, vocês precisam estar dispostos inclusive a morrer por causa do Evangelho de Jesus. Agora não mais um Pedro que fala da boca para fora, mas um Pedro que sabe sinceramente que ama Jesus. E toda vez que a gente fala em amar, quando a gente fala em amor, a gente escuta, a gente entende, aquilo entra nos nossos ouvidos, mas muitas vezes isso acaba não virando uma atitude, uma marca nossa. Jesus falou isso, que o amor é que marcaria, que deixaria marca nos outros de que nós somos os discípulos de Cristo. É quando amardes uns aos outros, é quando amardes os vossos inimigos, que vocês vão expressar o amor que vocês têm por mim. Paulo vai dizer isso muito claro, vai explicar muito claramente lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele vai dizer, quando ele vai falar a respeito do amor, de que o amor é paciente. Tudo isso aqui a gente vê na vida de Jesus. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não tem ciúme, não se vangloria, o amor não é arrogante, não pensa em si mesmo. O amor ele não é egoísta, nós vamos ver isso muito claro na vida de Jesus. O amor não ira facilmente, o amor não guarda rancor. É isso que Jesus está falando quando Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta para mim, para você, tu me amas? Ele quer que a gente diga isso. Senhor, eu te amo, porque o Senhor vê que eu sou bondoso, que eu não sou mais uma pessoa egoísta, que eu não sou uma pessoa que ira-se facilmente, que eu sou uma pessoa que agora eu tenho o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Talvez você até esteja incomodado com isso, mas é isso que Jesus espera de nós. A palavra de Jesus não é uma palavra suave, que não nos incomoda, mas ela nos incomoda. Ela vai no ponto mais profundo do nosso coração, que divide a nossa alma. É lá que essa palavra, que essa pergunta de Jesus vai entrar. Paulo continua dizendo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez seja algo impossível para nós, mas não é. Jesus garante isso para nós, que nós podemos ter uma vida assim, de amarmos de verdade uns aos outros e amarmos a Ele. Nós vamos ver que o amor, Paulo vai dizer que o amor jamais acaba. Esse negócio de ser bondoso, de não se irar, de não revidar, de amar os inimigos, parece uma característica de alguém fraco, mas não é. Somente os poderosos podem fazer isso. Somente os grandes, os cheios do Espírito Santo, os melhores discípulos de Jesus podem fazer isso. Não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de força, porque o amor ele é invencível. O amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera e tudo suporta. Todas as coisas passarão, mas o amor permanecerá. É o amor que vai sobreviver a todas as intempéries da vida. É o amor do Senhor. E Jesus faz essa pergunta para nós hoje. Jesus faz essa pergunta para você hoje. Você me ama? E aí o que você faz diante do Senhor com uma pergunta dessa? Será que você abaixa a cabeça como Pedro, entristecido? Muito provavelmente. Mas Jesus olha para o teu coração. Jesus conhece o teu coração. Pedro abaixa a cabeça entristecido e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso tem um valor muito grande, porque Jesus sabe que Pedro o amava, mas que Pedro também era homem, era frágil. E isso não é uma desculpa para a gente viver por aí se irando com as pessoas, viver fazendo coisas erradas, não suportando, não sofrendo por causa do amor, por causa da justiça, e aí a gente vai dizer depois: mas eu sou ser humano. Não, ser humano não faz isso. Quando Deus fez o ser humano, essa não era uma característica do ser humano. Quando Jesus vem nos ensinar o que de fato é ser um ser humano, o segundo Adão, nós vamos ver que ser humano é ser bondoso, é ser paciente, é não irar. Essa desculpa que a gente dá: não, mas eu sou ser humano, eu revido também, eu não tenho pavio curto. Não, isso é tudo bengala que a gente apoia o nosso pecado, são desculpas que a gente dá. E Pedro demonstrou para Jesus que o amava. Pedro não cantou um louvor, Pedro não cantou uma musiquinha dizendo que amava Jesus. A partir de agora ele entendia perfeitamente o que era amar a Jesus. E Jesus faz essa pergunta para nós porque é um caminho sem volta. Quando você se torna um discípulo de Jesus, não dá para voltar mais. O caminho é estreito, o negócio é difícil, a caminhada é difícil, mas Jesus ainda quer saber de nós, quer ouvir de nós, do mais profundo do nosso coração, se nós o amamos. E Pedro vai responder ao Senhor: eu te amo. E aí tudo mais passa a ser efêmero, tudo perde a importância. Jesus quer saber mesmo se Pedro é discípulo dele. O que Jesus quer saber mesmo é se eu e você, se nós somos um discípulo dele. Amar a Jesus é colocar Jesus como prioridade na nossa vida. É interessante como que as nossas palavras desmentem as nossas atitudes, como que aquilo que nós fazemos, como que as nossas atitudes desmentem aquilo que nós falamos. Falamos que amamos a Jesus, mas não conseguimos separar 15 minutos para ler a Bíblia, para ler a palavra do Senhor, para ter um momento de oração com Ele. As nossas atitudes não corroboram com a nossa fala, ou pelo menos com a fala de muitos. Pedro não cantou uma música. A gente canta muito louvor de amor ao Senhor, e o Senhor sabe se aquilo é uma verdade ou não na minha vida ou na tua. O que Jesus quer é ser prioridade. Lembra de um louvor que nós botávamos aqui do Arautos do Rei: se ele não for o primeiro, A canção fala exatamente isso. Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Não passa de apenas uma canção. Jesus quer ser o primeiro na sua vida. E se isso é muito para você, querido, ele não vai ser o segundo. Ele não vai entrar na tua vida se ele não ocupar o primeiro lugar, se ele não for uma prioridade na sua vida. O amor por Jesus, ele não é mensurado por palavras ou por canções bonitas que nos fazem chorar, mas ele é mensurado pelas nossas atitudes. Que as nossas atitudes, que aquilo que nós fazemos, possam autenticar aquilo que nós cantamos. E é interessante que, para terminar aqui, Jesus vai tratar Pedro
ele sabia que era um fracassado. Pedro, quando Jesus pergunta a ele 3 vezes se tu me amas, Pedro lembrou que ele havia fracassado, que ele disse que ia por Jesus até a morte, daria a vida por Jesus, mas ele não consegue cumprir isso. Na primeira oportunidade ele cai, na primeira oportunidade ele fracassa. E é interessante como que Jesus, sendo o próprio amor, como que ele vai tratar Pedro. Ele sabe que naquele momento Pedro não precisa de repreensão. Pedro ali precisa de compreensão. Pedro ali precisa ser compreendido por Jesus. E é isso que Jesus vai falar para ele. Lá no capítulo, lá em Marcos, capítulo 16, Marcos vai relatar isso muito bem. No capítulo 16, no verso 7, quando o anjo aparece lá a Maria, no sepulcro lá, e aí o anjo manda que elas vão avisar aos discípulos, e olha o que ele vai dizer aqui, isso depois de Pedro ter negado a Jesus. O anjo vai dizer para elas, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ele destaca Pedro, o recado era, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Jesus ainda tinha alguma coisa para acertar com Pedro. Jesus tinha alguma coisa para ainda tratar com Pedro. Havia uma pendência, tanto que Jesus destaca Pedro dos discípulos ali. Isso é maravilhoso, que Jesus ele quer tratar, ele não quer bater em Pedro, ele não quer expor Pedro diante ali dos outros discípulos, porque Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus então, no capítulo 21, Jesus os chama ali para comerem aquele pão e aquele peixe. Lembra que para o povo do Oriente não se come com qualquer pessoa, se comem com os amigos. Só se assenta numa mesa, só se senta numa praia para comer um peixe e um pão com pessoas que a gente tem compromisso, comprometimento, afeição. Jesus então começa a tratar daquele Pedro fracassado. Nós vamos ver que Jesus não esquece do problema. Talvez Pedro não quisesse falar, mas Jesus ele é muito claro aqui no texto. Jesus não esquece e chama Pedro de novo. Talvez Pedro estivesse meio reticente, mas Jesus chama Pedro de novo para retomar a amizade. Vem, Pedro, vamos comer comigo. Você não deixou de ser meu amigo porque você me traiu. E Jesus continua tratando ali a vida de Pedro. Pedro não toca no assunto. Talvez fosse a primeira coisa que Pedro deveria falar quando ele se encontra então com Jesus. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Mas Pedro talvez estivesse com muita vergonha. Mas Jesus, a parte ofendida, a parte que sofreu, lembra? O amor tudo sofre. Jesus nos ensina isso. Se teu irmão tiver alguma coisa contra você, se ele tiver alguma coisa contra você, é você que deve ir lá e se reconciliar com ele. Jesus faz isso aqui. Não é Pedro que toca no assunto, é Jesus que toca no assunto. Foi Jesus que sofreu o dano, foi Jesus que foi negado. E Jesus então ali vai puxar, Pedro, vem cá, vamos tratar daquela pendência que a gente tem. Isso é maravilhoso como Jesus não deixa de lado o assunto. Mas Jesus ele precisa reparar o relacionamento de Pedro com ele. E Jesus então toma essa iniciativa. Depois disso, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, eu tenho confiança em você, apacenta as minhas ovelhas. Jesus continua dando oportunidade àquela pessoa que traiu a ele. Jesus continua dando oportunidade àquela pessoa que fracassou com ele, que falhou com ele. E Pedro agora não vai ser o mesmo homem, não é um homem que agora vai negar Jesus novamente. Ele se arrepende e a vida dele muda a partir daquele momento.
o que Jesus vai terminar dizendo para Pedro é: Pedro, se você se arrepender, se o teu coração estiver reconhecendo a tua fragilidade e o teu pecado, você estiver triste por causa daquilo que você fez, e o meu perdão vai ser derramado sobre a tua vida. E eu não quero mais saber daquilo que aconteceu. A palavra vai falar sobre isso. Pedro, vem e segue-me. A última palavra que diz, lá no verso 22 do capítulo 21, é a última vez que João relata a palavra de Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça, falando de João com Pedro, né? Ainda no diálogo de Jesus com Pedro. Respondeu-lhe então Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que você tem a ver com isso? Segue-me tu. É a última palavra que Jesus dá para Pedro. Vem e segue-me. Você me traiu, mas eu estou te curando hoje. Vem e segue-me. A pergunta que Jesus faz para nós hoje é essa: tu me amas? Ainda que a gente tenha fracassado, Jesus oferece o perdão para nós, para mim e para você. E nós agora precisamos ter uma vida diferente. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, que a gente coloque Jesus como prioridade e que a gente responda a Ele: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.